Eu vou ler uma passagem com vocês que retrata a condição de um povo e também o fato de Deus levantar alguém no meio de uma condição difícil em que o povo estava vivendo para reestruturar uma nação, reestruturar a adoração, reestruturar um povo, reestruturar uma cidade, mostrando o que é preciso fazer quando nós vemos a necessidade e, então, há o desafio diante de nós. Então, abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Quero compartilhar com vocês sobre o tema Mãos à Obra. Neemias, capítulo 1. Você pode ficar em pé para acompanhar a leitura deste texto? Por favor, querido. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês que Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Senhor, nós pedimos que fale conosco. Nosso coração está aberto, sedento, desejoso de ouvir a tua voz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a consciência do chamado para servirmos na obra do Senhor. Queremos, ó Deus, persistentemente, constantemente e alegremente fazer a tua obra, ainda que seja ela difícil, meu Deus, do ponto de vista da realidade do mundo em que nós nos encontramos. Não é fácil defender a nossa fé, não é fácil testemunharmos do teu amor. As pessoas muitas vezes zombam de nós, muitas vezes nos criticam, mas nós sabemos, meu Deus, que o teu nome é honrado diante de todos, porque quem garante que a palavra do Senhor e o Evangelho seja bem-sucedido não somos nós mesmos, mas é o Senhor que é todo-poderoso. Seja conosco e fale conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Eu espero que nós tiremos lições práticas
desse texto para a nossa vida, lições oportunas para a nossa experiência como povo de Deus, como família de Deus, como igreja de Deus. Nós temos uma grande missão a ser realizada, e a missão é pregar o Evangelho a toda criatura, né? Esta é a grande missão da igreja. Infelizmente, hoje a gente vê muita gente omitindo este dever, mas a igreja precisa persistir. O tempo em que Neemias viveu é um tempo que se assimila em muitas coisas ao tempo que nós vivemos, diante das dificuldades que ele enfrentava. E quais eram os problemas da época de Neemias? Só para citar algumas coisas. Havia um problema de uma liderança impiedosa. O rei Artaxerxes I, por exemplo, governava impiamente. Era também um tempo de corrupção, era um tempo de indiferença com as coisas espirituais. Não são realidades que nós experimentamos também em nossos dias? As pessoas estão virando as costas para Deus, zombando de Deus. Vemos em todas as nações, no âmbito político, social, corrupção sem fim. As pessoas estão perdendo o temor a Deus, se afastando de Deus, virando as costas para o Senhor. As consequências de uma liderança infiel, obviamente, são desastrosas. E sob o domínio do Império Persa, o povo não conhecia a Deus, não amava a Deus e não servia a Deus. Por que Deus levanta Neemias nesta época? Para levar o povo a fazer exatamente aquilo para o qual eles foram criados, que é a glória de Deus. Para que o povo conhecesse a Deus, amasse a Deus e servisse a Deus com alegria. Cada vez que a dificuldade aumentava também o caminho difícil para se declarar uma fé verdadeira e consciente no Senhor, no Criador, no Deus da aliança, mas diante da dificuldade, sempre Deus levanta pessoas que dizem, por causa da dificuldade, nós não vamos cruzar os braços. Nós vamos enfrentá-las. A gente olha para uma realidade de uma igreja em plantação, há muitas dificuldades. Talvez para alguns seja difícil enfrentar essas dificuldades, mas eu queria encorajar você nessa noite a olhar para as dificuldades como uma oportunidade para testemunhar o poder de Deus. É difícil mesmo, mas é Deus quem nos chama. É difícil mesmo, mas é o Senhor quem promove o crescimento da igreja. É difícil mesmo, mas é Deus quem muda os corações. É difícil mesmo, mas a conversão é uma obra divina. Deus vai usar este povo, ainda que pequeno inicialmente, para trazer outras pessoas a conhecer o Senhor, a amar o Senhor, a servir ao Senhor. O objetivo da evangelização é trazer pessoas para que adorem o Senhor. Quanto maior o número daqueles que estão dispostos a adorar e a servir o Senhor, Deus será honrado e a igreja, obviamente, será abençoada por estar cumprindo obedientemente com a missão de levar o Evangelho a toda criatura. Com frequência, nós temos dito, né, que vivemos dias difíceis, e os dias são difíceis mesmo. A gente presencia uma cultura que age contra a igreja, contra Deus, contra as coisas espirituais, hostil. Interessantemente, nós vivemos numa época em que a sociedade, de uma maneira geral, e orquestrada por Satanás, não tenho dúvida disso, direcionada pelo espírito do anticristo que já se manifesta neste mundo, eles têm a intenção de desdoutrinar, se é que existe esta palavra, aquilo que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Nós doutrinamos, ensinamos, inculcamos na mente dos nossos filhos a palavra do Senhor, e vem o mundo como instrumento de Satanás e tenta desdoutrinar os nossos filhos no caminho em que eles estão inseridos. Neemias foi um líder que enfrentou as dificuldades confiando no Senhor. E ele precisava da aprovação do rei para realizar a obra que ele tinha que realizar, e então ele ora ao Senhor, né? Diante das dificuldades que nós enfrentamos, meus queridos, há uma boa notícia para nós. E a boa notícia é: sempre haverá um remanescente fiel.
O povo estava distante de Deus, não amava a Deus, não queria saber das coisas espirituais, mas existia Neemias e existia aqueles, ainda que fosse de pequeno número, que persistiram temendo ao Senhor, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor. Não se importe ainda de serem um pequeno grupo. Talvez hoje nós podemos contar aí com 50 pessoas fazendo parte deste grupo que está iniciando a Igreja Presbiteriana Emanuel em Porto Sanluce, mas vocês ainda se ainda não conseguem vislumbrar, deviam abrir os olhos da fé para perceber o que Deus pode fazer através deste grupo, queridos. Há um potencial enorme. Vocês sabem do número de brasileiros que estão aqui em Porto Sanluce. Talvez nós temos a mania de restringir a nossa visão para brasileiros, mas a igreja tem que ter uma visão para pregar o evangelho a toda criatura, seja quem for. E quem sabe no futuro pode haver através desta igreja hispanos sendo alcançados, americanos sendo alcançados, povos de outras línguas sendo alcançados. Portanto, não se iniba, não se envergonhe, não retroceda, não se vitimize, porque Deus não traz você na igreja para ser servido, Deus traz você para a igreja para servir, queridos. É para isso que Deus tem nos chamado. E quando nós compreendemos isso, nós enfrentamos as dificuldades com coragem, com alegria, com entusiasmo e com obediência ao chamado que Deus nos faz. Eu creio que Deus preservará um povo que o ama e que o serve de todo o coração. Quando Neemias entendeu a necessidade do povo, ele buscou a Deus, ele se submeteu a Deus. Eu queria voltar com você para ler os 4 primeiros versos deste capítulo 1 de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Você já observou que às vezes nós somos precipitados nas nossas ações, queremos fazer as coisas afoitamente, somos aí muitas vezes infectados por este vírus do fast, né? Tudo é fast food, tudo é fast. E a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, mas não se pode, para uma obra tão séria, tão importante como a de pregar o Evangelho, a de edificar uma igreja, a de iniciar um trabalho espiritual, fazê-lo precipitadamente, sem planejamento, sem a consciência do que implica, das implicações que estão por trás dessa ação. Plantação de igreja é assim, a gente se assenta, conversa, avalia, vê o campo, olha as necessidades e diz: não, nós vamos enfrentar esses desafios em nome do Senhor. Neemias foi conhecido como, não tem uma história vasta, uma biografia vasta de Neemias nas Escrituras, mas aí diz que ele era filho de Acalias. No verso 11 apresenta a sua profissão, ele era copeiro do rei. E qual a importância de citar isso? Porque, olha só, o rei era corrupto, o rei estava se afastando do Senhor, o rei estava reinando mal, ele era obediente na função que lhe cabia, como copeiro do rei, servir o rei nas suas necessidades, porém ele continuamente temia a Deus. Ele era servo do Deus Altíssimo, ele sabia que para uma obra tão grande não era o rei Artaxerxes que tinha que dar autorização para ele em primeiro lugar, mas era a aprovação dos céus. Você já observou que às vezes nós confiamos muito nos recursos pessoais que as pessoas podem disponibilizar para ajudar o crescimento de uma obra, o que é importante, sem dúvida alguma. E diga-se de passagem, se você não é um contribuinte fiel aqui nesta igreja, peça a Deus: Senhor, eu quero ser um instrumento do Senhor aqui neste lugar, também cooperando para o crescimento desta obra.
Porém, Neemias olhou para a grandeza de Deus. É Deus quem edifica a igreja. A minha confiança de que este trabalho vai para frente não está em mim, nos meus recursos, nas minhas forças. A minha confiança está no Senhor, ainda que me use, ainda que use os meus recursos, ainda que use a minha família, ainda que use os meus dons. Mas quem edifica a igreja é o Senhor. Quem reconstrói os muros de Jerusalém é o Senhor. Quem reconstrói a cidade de Jerusalém é o Senhor. Quem reconstrói a confiança do povo de Jerusalém é o Senhor. Quem reedifica a estrutura para a adoração em Jerusalém é o Senhor. É Deus que está por trás desta obra. Nós estamos numa grande obra e temos que colocar mãos à obra, mas sempre confiando na dependência do Senhor. Neemias tinha uma posição de confiança, e aqui a história de Neemias abre as suas cortinas neste tempo relatado aí, no mês de Quisleu, no ano 20º do reinado de Artaxerxes. O local também apresentado aí, na cidade de Suzã, uma cidade central para as atividades da época. E no verso 2, Neemias teve um encontro com um dos seus irmãos e alguns outros de Judá, e fez uma pergunta para eles: como é que está Jerusalém? Como é que está o povo lá em Jerusalém? Aqueles que não foram levados para o cativeiro. E olha que resposta, talvez deprimente, talvez desanimadora, talvez que poderia produzir um desalento, um desencorajamento em Neemias, porque olha só o que diz: estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A gente olha para a nossa sociedade de uma maneira geral, queridos, não é isso que nós encontramos? Destruição sem fim. As pessoas estão desestabilizadas. Não há nenhum cercado seguro espiritualmente falando na forma em que o mundo está vivendo. Estão derribados os muros, não há portas seguras, não há segurança, não há proteção. Há uma vulnerabilidade sem fim. As pessoas zombam de Deus, estão afastando de Deus, crentes deixando a igreja para viver uma vida ao bel prazer e da forma que a sua mentalidade ou o seu coração direciona, e a Bíblia diz que desesperadamente corrupto é o coração do homem. Mas veja bem, isso não pode nos desencorajar, tem que nos levantar. Diante de uma grande necessidade, nós precisamos fazer uma grande obra. E foi isso que Neemias entendeu. É assim que o povo está. O que a Bíblia diz que foi, que Neemias fez? Qual foi a sua atitude? Não foi uma atitude precipitada, mas foi uma atitude urgente. Ele não deixou para depois fazer o que tinha que fazer, ainda que tinha algumas coisas como prioridade. Tendo eu ouvido tais palavras, diz aí o texto, assentei-me e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não existe nem compreensão do que se deve fazer e nem capacitação para fazer a obra que se tem que fazer, se nós não buscarmos o Deus dos céus, se não orarmos, se não jejuarmos. Não pense que jejum não pode ser praticado na igreja presbiteriana. Pelo contrário, queridos, jejum é um princípio bíblico. Nós devíamos fazer isso com mais intensidade. Orar, jejuar, reservar um tempo e dizer: Senhor, eu consagro esse tempo ao Senhor. Eu quero ouvir do Senhor, aprender do Senhor. Aceita a minha oração, atende o meu clamor. Eu preciso de Ti. Nós precisamos buscar. Buscar em primeiro lugar o recurso divino, a aprovação divina. O coração do rei seria mobilizado pelo Senhor para autorizar Neemias a fazer o que ele deveria fazer. E ele busca o Senhor, ele ora ao Senhor, com esta reação de Neemias, nós podemos identificar o seu dom de liderar um povo, o seu dom de liderança.
nos impressiona ver que um homem com alta posição numa sociedade, e uma sociedade já avançada na sua época, que tinha um coração voltado para Deus. Você já observou o quão pressionado nós estamos para focar a nossa mente nas coisas deste mundo? As mensagens que a gente ouve hoje nas redes sociais 7 maneiras de ficar milionário, não é? Deus te levantou para ser o cabeça e não cauda. Então não pode haver pobre dentro do reino de Deus. Todo tempo, toda hora, isso está sendo apresentado na internet. Este mundo que Deus nos colocou foi para desfrutarmos dele. Você tem que ser melhor, você é capaz. Se você não lutar por você mesmo, quem vai lutar? Não é isso que a gente ouve. Não estou negando o fato de que Deus não possa fazer você próspero, querido. A prosperidade honesta, verdadeira, legítima, se existe para o cristão, ela vem de Deus, é óbvio que vem de Deus. Mas nós não somos chamados, em primeiro lugar, para sermos prósperos do ponto de vista da vida terrena. Nós somos chamados para uma missão. Se nós somos preservados por Deus, a misericórdia de Deus nos alcança, nos dando vida a cada manhã, é porque nós temos uma missão a cumprir, e a missão não é alcançar recursos para chegar aos 60, 70 anos, aposentar, amarrar uma rede entre 2 coqueiros, pegar uma água de coco, tomar e dizer, deixa a vida me levar. Não é isso. O reino de Deus, ele, até o final da nossa existência, ele precisa ser mover a nossa consciência para compreender de que é assim que nós devemos viver até o final da nossa jornada. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, Deus nos chama para uma grande obra. Neemias se sensibilizou com a necessidade do povo, buscou o Senhor, se quebrantou diante do Senhor, se arrependeu e orou para que Deus abrisse as portas para fazer o que deveria ser feito. Quando eu falarei sobre liderança, eu não queria que vocês pensassem no pastor, nos diáconos, nos presbíteros, que obviamente serão eleitos no momento apropriado, mas que vocês pensassem na igreja. Ainda que seja um texto, com certeza, aplicável a uma liderança específica, porque Neemias foi um líder específico, mas eu queria que você aplicasse para a sua vida, como parte de um povo que tenha consciência de que a obra do Senhor precisa ser feita. Colocar a mão na obra não pode ser uma ação única e exclusiva de um ou 2 ou 3 dentro de uma igreja ou de um trabalho que se inicia. Todos precisam dar a mão à obra. Ainda que haja líderes que conduzam, que esteja à frente, que diga, vamos fazer o que você tem que fazer, nós precisamos ter a consciência do chamado de Deus para a nossa vida. No verso 2, Neemias tem um encontro com um dos seus irmãos, e perguntando a eles a condição, e a condição não era nada agradável. E um líder, tendo a consciência da necessidade do seu povo, ele se envolve pessoalmente com essa necessidade. A questão não é só perguntar por perguntar. Você já observou que, às vezes, conversamos com alguém que não conhece a nossa igreja e eles perguntam, como está a sua igreja? Como vai a sua igreja? Qual o tamanho da sua igreja? Quantos membros tem na sua igreja? Em qual cidade que a sua igreja está? Quantos brasileiros tem na região onde você está? Tem músicos na sua igreja? Quanto que a sua igreja arrecada? Perguntam tudo isso. Qual o objetivo? As nossas perguntas precisam ter objetivos concretos. Se nós focamos na missão, na obra que tem que ser desenvolvida, nós precisamos fazer perguntas responsáveis. Porque se observarmos nas respostas necessidades, se foi você quem fez a pergunta, você é responsável para ajudar a restabelecer, reconstruir, ou construir, ou ajudar a estruturar um povo, uma igreja. No caso de Neemias, uma nação. Neemias foi além de simplesmente tomar conhecimento. Ele não apenas ouviu e deixou para lá.
Ele se quebrantou diante do Senhor, buscou o Senhor e esperou a direção do Senhor. Jamais nós seremos usados por Deus como instrumento de bênçãos, até que Deus abra os nossos olhos e nos faça ver as coisas realmente como elas são. Daí nós precisamos pedir: Deus, nos ajude a ver as coisas com os olhos do Senhor, com a lente que o Senhor deixou para nós, que é a Tua palavra. É por meio dela, é por meio da ação do Teu Espírito na nossa vida, que nós vamos ver a realidade das coisas ao nosso redor. O problema é que a gente avalia as coisas na perspectiva pessoal. Aí eu vou ter uma impressão, você terá outra, o outro terá outra, porque cada um está avaliando ou a necessidade ou a obra que se tem que fazer de acordo com a sua experiência. E deveria ser com a direção, com a visão de Deus, com os olhos de Deus, na perspectiva de Deus. Senhor, dá-me olhos para ver a necessidade e capacita-me, habilita-me para fazer o que se tem que fazer diante das necessidades. É Deus quem abre os nossos olhos. Neemias foi chamado para construir os muros, mas primeiro ele chorou sobre as ruínas. A nossa tendência é sempre ver o problema e responsabilizar outros, não é, queridos? Os muros estão caídos. Às vezes nós olhamos para as dificuldades e perguntamos: quem foi que deixou esses muros cair? Não estavam tomando conta, não estavam observando, o que eles estavam fazendo, onde é que eles estavam? Nossa tendência é esta, sempre responsabilizar o outro. Nós temos a consciência de que Deus, como cristãos, nos faz um povo só. E nós tínhamos que ter uma visão mais comum das coisas espirituais. A necessidade, ela vai muito além do Evangelho, ela vai muito além do que uma necessidade particular. E é claro, queridos, não estou negando o fato de que em Cristo, inclusive as nossas necessidades particulares são supridas. Deus cuida de você, Ele está com você, Ele é a sua destra fiel, Ele te sustenta, Ele te ajuda. Mas eu estou focando especificamente hoje aqui a obra que tem que ser feita. E como uma obra particular que tem que ser feita em nome do Senhor, nós temos que nos colocar à disposição. Buscar o Senhor e dizer: Senhor, capacita-nos para esta obra. Os muros estão caídos. Ó Senhor, com certeza eu faço parte da responsabilidade e da razão pela qual esses muros estão caídos. Perdoa-nos. Então nós precisamos, meus queridos, olhar ao nosso redor e perguntar: Senhor, o que podemos fazer, o que eu posso fazer para ajudar? Neemias se sensibilizou, chorou, se sentou, sua percepção o conduziu à ação e entendeu que a primeira coisa que ele tinha que fazer era orar. Nós temos que tomar o cuidado em tomar conhecimento das coisas, o cuidado de avaliar o que é que podemos fazer com as coisas que nós ouvimos. O que é que nós podemos fazer diante das coisas que nós ouvimos? Nós precisamos, em primeiro lugar, apresentá-las ao Senhor. Sabe, meus irmãos, pense comigo, é trágico quando uma família, por exemplo, transfere para a igreja a responsabilidade de problemas pessoais. Todos nós temos problemas, todos nós. Agora, nós precisamos ter uma comunhão pessoal, íntima, um relacionamento íntimo com Deus, ter vida com Deus, vida de oração, vida de leitura da palavra, e estes nossos problemas serão cuidados pelo Senhor, obviamente, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida com os nossos filhos, e Deus traz famílias trabalhadas por Deus para a igreja de Deus, para que eles sejam usados como instrumentos de Deus. Deus tem chamado você para aqui, não é por acaso. Talvez você pense nas dificuldades. Talvez você pense nas coisas como você gostaria que fossem. Mas eu queria que você abrisse um pouco mais a sua visão. Ampliasse um pouco mais a sua percepção da necessidade que existe para que esta igreja assuma a responsabilidade de agir diante delas.
E a responsabilidade, ela vai muito além de uma particularidade. É uma necessidade da igreja. Para que Deus seja mais honrado no meio de todas as nações, dos povos, a igreja precisa ter a consciência de que é preciso reedificar. Porque há um remanescente fiel. Porque há um grupo que ama a Deus, que busca o Senhor e que se importa com as coisas espirituais. A cortina do Antigo Testamento estava se fechando. Vocês sabem muito bem que Neemias, ele viveu no 5º século. Vocês sabem que houve 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É quase que a última história registrada antes da aparição de Jesus, do registro da aparição de Jesus, dos evangelhos. Mas ele tinha um grande dever de reedificar os muros da cidade nesta época. Neemias e Esdras trabalharam juntos. Esdras trabalhou a reedificação espiritual, Neemias a reestruturação física da nação e conduziu o povo a isso. Nós precisamos, meus irmãos, apresentar a Deus os nossos problemas. O versículo 5 começa dizendo: Ah, Senhor dos céus. Você já observou que normalmente é a Deus nós apresentamos a Deus como última, dizendo de outra forma, Deus é o último saber dos problemas que nós enfrentamos. Fazemos tudo, buscamos todos os recursos, avaliamos todas as opções, tudo que pode ser feito. Aí a gente diz assim: agora resta buscar o Senhor. Não foi isso que Neemias fez. A primeira coisa: Ah, Senhor dos céus. E você observa que ele ora ao Senhor, Deus, e exalta o Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele olha para o Deus da aliança, para o Deus que não falha com a sua palavra, para o Deus que não volta atrás, para o Deus que cumpre o que diz. Ele diz: Ah, Senhor dos céus. Muitas vezes nós somos tentados a apresentar soluções prontas para os problemas, esquecendo-nos de nos colocar diante do Senhor. Busque o Senhor diante do problema e faça isso em primeiro lugar. Vamos buscar o Senhor, vamos orar e acreditar que Deus está conosco, dirigindo a nossa história. Vamos orar com fé, nos preparar para as coisas pelas quais nós estamos pedindo ao Senhor. Você já observou que às vezes a gente ora, mas no fundo a gente está dizendo assim: ah, não estou acreditando muito que isso vai dar certo. É uma oração errada, é uma oração que não será respondida. A oração sincera, verdadeira, a oração cheia de fé, de confiança, de que Deus pode atender o nosso pedido, a suprir as nossas necessidades, ela é atendida pelo Senhor. Você já ouviu a história da criancinha, filho de uma família que vivia numa região onde não chovia há muitos dias. A terra estava seca, árida, e pela manhã eles iam sair para fazer alguma coisa na cidade, e eles então dão as mãos e dizem assim: vamos orar para que Deus traga chuva para essa cidade. E eles deram as mãos, oraram: Senhor, está seca a terra, traga chuva, molhe essa terra, faça as sementes germinarem para produzir frutos, para a nossa provisão. Ó Senhor, derrama chuva. E em nome de Jesus, amém. Deram as mãos e pegaram a chave e foram saindo. A criancinha falou assim: espera aí só um pouquinho. Ela correu dentro de casa, pegou um guarda-chuva. Aí estavam saindo, o pai a repreendeu, falou assim: minha filha, para que você está pegando guarda-chuva? Meu filho, por que você está pegando guarda-chuva? Uai, pai, nós não oramos para chover? Você já observou, queridos, quanto que nós temos que aprender a praticar a nossa fé, consciente de que Deus atende a oração do justo, muito vale pela sua eficácia a súplica do justo. Neemias viu uma grande necessidade, orou, jejuou, mas foi fazer o trabalho. Convocou o povo e diz: não, vamos colocar mãos à obra. Aí a gente vê a necessidade de uma igreja em plantação. Ah, tem muita coisa a fazer, mas não conte comigo. Não pode ser assim. Tem muita coisa a fazer, vamos orar, jejuar, buscar o Senhor, mas vamos trabalhar.
Não pode, deixa eu dizer uma coisa aqui, queridos, eu sinto-me na liberdade de dizê-lo, porque nós estamos juntos nesse trabalho. Não pode uma igreja pequena, 1 ou 2, fazerem a obra. Se tem 50 pessoas têm que fazer alguma coisa. Seja pequeno ou grande, tem que se disponibilizar. Eu quero ajudar, Senhor, eu quero participar, eu quero me envolver com este trabalho, eu estou aqui para ser útil, eu estou aqui chamado pelo Senhor, eu não vim aqui simplesmente por admiração de um novo trabalho que está acontecendo, ainda que haja admiração, mas precisa estar por trás disso uma consciência clara de chamado para se fazer a obra. O que Neemias orou ao Senhor? Primeiramente, ele exalta ao Senhor no texto que nós acabamos de ler. Neemias confessou os seus problemas, os problemas da nação. Ele ora ao Senhor, na oração ele exalta o Senhor, em segundo lugar, ele confessa os seus pecados. Ele se coloca junto. A igreja acerta junto, a igreja erra junto. Olha só o que diz o verso 6 e o verso 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. E olha só, ele confessa, é um momento de confissão de pecados. Confissão é um reconhecimento de pecado. E olha só, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Mas não é só pelos pecados dos filhos de Israel. O verso continua dizendo, os quais nós temos cometido. Eles se incluem. Os pecados são deles? Não. Os pecados são nossos. Nós temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Não é interessante isso, queridos? Se colocar como alguém que depende de Deus e que precisa confessar os seus pecados a Deus, porque se nós confessamos como alguém que participa também dos pecados, dos erros, Deus vai moldando, vai quebrantando, vai santificando e vai capacitando cada um para fazer a sua obra. Até que todo mundo fique sem pecado? Não é essa a ideia, nós vamos pecar sempre, mas nós temos que ter a consciência de que não podemos viver em pecado. Se porventura pecarmos, nós temos que buscar a Deus e dizer, Senhor, nos perdoe, tem misericórdia de nós. Limpa o nosso coração, torna-nos mais santos. E foi isso que Neemias fez. O nós e o eu estão presentes aí nesses 2 versículos que eu li. A confissão não era simplesmente pela falha dos outros, ele assumiu a culpa. A confissão tem a ver com a parte de Neemias no problema. O que fazemos quando nós estamos em conflitos, meus irmãos? Normalmente nós responsabilizamos outros. E Neemias disse, não vou responsabilizar outros, eu vou assumir a responsabilidade desse problema. E ele orou ao Senhor. E ele buscou o Senhor, e ele confessou os seus pecados ao Senhor, mas não ficou só na oração e na confissão. Ele se lembrou das promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor nos fazem não apenas encarar a necessidade do presente, mas ter esperança de um futuro glorioso. O Deus que fez a promessa é fiel. Veja só o verso de número 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei para entre os povos. Verso 9. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os ossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O princípio da bênção e maldição está aqui, ó. Obediência ou desobediência. Se o povo desobedece, vai haver juízo de Deus, mas se o povo obedece, a palavra do Senhor é fiel em trazê-los de volta, fazê-los congregar, adorar o meu nome, se reunir verdadeiramente como povo de Deus. Olha só, queridos,
Neemias estava citando as Escrituras, por exemplo, Levíticos, capítulo 26, versos 3 e 4, diz: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então, aí relata todas as bênçãos que viriam sobre eles. Depois você leia aí com cuidado, Levíticos, capítulo 26. Uma outra passagem, Deuteronômio, capítulo 30, versos 1 a 3. Quando, pois, ou seja, buscares ao Senhor, tornares ao Senhor teu Deus, diz aí o texto, então, aí há uma relação enorme de bênçãos que viriam sobre o povo de Deus, se eles buscassem o Senhor. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Essas promessas foram lembradas por Neemias. Se você quer motivação, encorajamento para você fazer a obra do Senhor, busque-as nas promessas do Senhor. Lembrem-se das promessas do Senhor. Lembrem-se do que Deus disse na sua palavra. Ele certamente as cumprirá. Agrada-te do Senhor, não é isso que a Bíblia diz? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, a Bíblia é cheia de promessas, e as promessas de Deus é a base sobre a qual nós somos sustentados na nossa fé. Nós cremos no Senhor com base nas suas promessas. Nós cremos porque Deus disse que seria desta forma. E aquele que crê, certamente, ele não é frustrado, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel. O Senhor seria com eles, lhes tiraria do cativeiro, reestabeleceria-os na terra e reorganizaria tanto o povo quanto a condição para o povo adorar o Senhor. Em Romanos capítulo 20, para fazer uma citação do Novo Testamento, é interessante que há o exemplo que se dá de Abraão. Abraão não duvidou, diz a Bíblia, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Abraão não duvidou por incredulidade das promessas de Deus. E é isso que Deus está nos ensinando, encorajando nessa noite. Não duvides, não sejam incrédulos não sejamos incrédulos em relação às promessas do Senhor. Se você crê, meu querido, que a promessa de Deus de abençoar uma igreja, um povo que estaria cumprindo com a missão de pregar o Evangelho e o povo se expandiria, continue firme. Não retroceda, não volte atrás, não seja incrédulo, continue firme. O cumprimento das promessas de Deus talvez garanta a sua carteira cheia, mas garante paz no seu coração. Vai dar a você uma vida que o agrada. Só para citar algumas promessas: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É difícil a jornada? É. Mas nós estamos sozinhos? Não. Deus está conosco. Outra promessa: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, porque eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E uma promessa de vida eterna, de salvação, porque, olha só, se tem algo que motiva o nosso coração a persistir firmes na obra, é a confiança que nós temos no Senhor de um futuro glorioso. Em verdade te digo, quem crê em mim, tem a vida eterna. Aleluia! Em sua oração, Neemias apresentou seu pedido a Deus. E é o verso 11 que relata isso. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, porque ele ia pedir ao rei Artaxerxes para fazer esta obra. E ele ora ao Senhor. Ele faz uma oração sincera ao Senhor. Qual tem sido a sua oração? O que você tem pedido a Deus? Quando a gente fala de igreja,
quando nós falamos de evangelho, de progresso missionário, você tem se incluído como parte de tudo isso? Quando você ora, você restringe a sua oração a pedidos que dizem respeito apenas às coisas pessoais, individuais, familiares? Veja bem, eu estou dizendo apenas, porque essas coisas não são erradas de pedir por elas. Qual seria o problema quando nós estivermos preocupados única e exclusivamente nessas coisas e esquecermos a obra que tem que ser feita? A obra não para. Você faz parte daqueles a quem o Senhor está recrutando para uma grande obra. E eu vou particularizar. Você é alguém que Deus está recrutando para fazer parte de um exército que tem uma grande obra em Port St. Lucie. Você crê nisso, querido? E se crê nisso, você está disposto a fazer a obra do Senhor? A se colocar à disposição? Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Nós precisamos atender às necessidades que estão ao nosso redor. O verso 11 diz: concede que seja bem-sucedido o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Eu quero terminar dizendo o seguinte: farão bem os líderes, fará bem uma igreja que aprenda essa lição e se lembre desses princípios, de que a oração, ela tem prioridade e nós precisamos nos colocar à disposição para fazer a obra do Senhor. Há uma grande obra, nós estamos conscientes dela, temos que orar e agir. Neemias não só orou, ele orou e fez. E vou dizer também o inverso disso. Neemias não só fez, ele fez e orou. Porque essas coisas devem caminhar juntas. Oração não é uma ação inicial para um projeto e única. Constantemente nós temos que estar orando. Porque em toda obra tem a necessidade inicial e haverá as necessidades que serão recorrentes ou decorrentes de um trabalho num mundo difícil onde nós estamos. Mas nós precisamos sempre entender que este recurso poderoso para fazer a obra do Senhor, que é a oração, ele está sempre disponível. Sempre nós estamos nos apresentando diante do mestre dos mestres desta obra, o Senhor Jesus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu faça? Neemias 1 nos mostra tanto a oração quanto a ação de Neemias. Qual a importância da oração? Para terminar, primeiro, limpa a nossa visão. As limitações humanas ofuscam a nossa visão, mas se nós queremos ver com clareza, é preciso buscar de Deus a capacitação para ver com os olhos dele, através dele, com a capacitação dele. Segundo lugar, a oração acalma o nosso coração, ela nos aquieta, não nos deixa nos desesperarmos diante das dificuldades. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações. Em terceiro e último lugar, a oração ativa a fé. Depois de orar, nós nos encontramos mais dispostos a confiarmos em Deus. Não seja apenas um conhecedor da teologia da oração, seja um crente que ora, meu querido, que se coloca à disposição do Senhor e na dependência do Senhor. Coloque mãos à obra, porque nós estamos numa grande obra e não podemos retroceder. Neemias teve várias oposições de inimigos tentando fazê-lo desistir daquela grande obra. Ele disse: eu não posso desistir, porque quem me arregimentou para esta obra é o Senhor. Nós não podemos voltar atrás, vamos continuar para frente. Queria contar com você, pastor Williams conta com vocês, estamos juntos nessa grande obra, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas através deste ainda pequeno número que está aqui. Você crê nisso? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.
Eu queria que você fizesse uma oração individual dizendo: Senhor, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que quebrei tantos paradigmas na minha vida para fazer parte de um grupo tão pequeno que está começando, de uma plantação de igreja? Qual é a minha motivação? O que eu estou buscando? Ajusta, redireciona meu pensamento, a minha visão, minha percepção das coisas, e que o Senhor seja glorificado na minha vida. Senhor, nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. O Teu Espírito foi enviado para nos fazer entender as coisas espirituais. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós estamos numa grande obra, não podemos voltar atrás. E nós pedimos que o Senhor nos capacite e nos quebrante. Nos ajude, Senhor Deus, a buscarmos o Senhor em oração, a nos quebrantarmos, a jejuarmos, a buscarmos a Tua presença, a pedirmos visão para vermos as coisas como elas realmente são. Ajuda-nos, meu Deus, a confiarmos nas Tuas promessas, a termos a fé mais despertada, uma fé verdadeira, genuína, que nós não caminhemos ou façamos as coisas que nós façamos como se fosse uma coisa rotineira, corriqueira, sem importância. Que nós saibamos, meu Deus, que se vamos à padaria, tem um projeto ali. Se vamos, ó Deus, ao mercado, o Senhor pode nos dar uma oportunidade ali. Nós vamos fazer missões ali. Não é por acaso que nós fazemos um retiro, não é por acaso que a gente faz uma viagem, não é por acaso que nós nos ajuntamos, não é por acaso que nós trabalhamos no dia a dia, nas coisas que nós trabalhamos. Há um propósito. E o propósito maior é a expansão do reino, é a pregação do Evangelho, para que as pessoas se rendam a Cristo Jesus, para que se voltem a amar a Deus, a servir ao Senhor, a conhecer o Senhor de verdade, como Ele é apresentado, como o Senhor é apresentado nas Escrituras. Seja conosco, ó Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.